Luciene, primeira Luciene, tudo bom, gente? Boa tarde. A Renata já chegou aí. João Mateus, Douglas, finalmente os homens chegando primeiro aqui, hein? Só as mulheres que chegam primeiro, agora os homens também. Cláudia, e aí, gente? Fala de onde vocês estão. Agora, nós acabamos de fazer uma operação resgate aqui da Tigresa. Que bom, Luciene. Tati chegou. Olha, Sobral, Ceará. Aí, gente, hoje os homens estão que estão. Bem-vindo, os homens que chegaram cedo. São João de Meriti, o Douglas. Antoniel da Silva. Boa tarde, Tati querida. Limeira, Jaraguá, Goiás, a Nilma. Fabiana de Recife. Ai, tão bom ver assim todos os lugares, né? Tão bom, enquanto a gente não pode viajar muito. Até que eu viajei, né, gente? Esses últimos meses, mas mais aqui por São Paulo. Não fui para outro lugar que não fosse... Tudo bem, lugares diferentes de São Paulo. O lugar mais diferente que eu fui foi Brasília. Chamitá, Estrela de Belém. Ah, tá. Mas hoje tem aula do Maoz, gente. Hoje nós vamos falar... Porque falar da festa das luzes e de Hanukkah é falar também dos últimos dias. Então, não perde hoje a aula às 19 horas no perfil Maoz Israel Brasil. Quero saber quem é que vai estar lá. Mato Grosso do Sul, Cid. Eu tô gostando de ver os homens chegando cedo hoje. Fabi, Cícera. Luciene. Marcela, dos Estados Unidos. Suíla, Xerém. Bom dia, Lu. Você voltou, Lu. Olha aqui o que eu tô usando, Lu. Tá vendo? A Lu que me deu no meu aniversário. Hoje tem Maoz, é verdade. Hoje é dia de anotar. Tem muita informação, hein? Fabi, Belo Horizonte. Boa tarde, Cláudia. Vera Lúcia, do Distrito Federal. Fala aí de onde vocês estão. Lu de Nordeste. Marilene Juazeiro. A Renata já tá aí. Só tô dando um tempo para vocês chegarem. Já vou chamar a Renata. Porque eu entrei antes da hora. Agora que é 1 em ponto. Então as pessoas estão entrando. Então eu entrei porque assim a gente conversa um pouquinho antes de eu chamar. Hoje a live é ingratidão. Muito foi falado sobre gratidão. Mas domingo o culto é sobre gratidão, tá? Juazeiro, Bahia, Marilene. E então, deixa eu avisar, algumas pessoas perguntaram, até a Renata esqueci de te responder. Não, você tá doente, né? Porque eu não fui no culto ontem. Mas é porque eu estava muito cansada, foi muito intenso. A semana passada foi muito intensa e também com a viagem foi muita atividade. E como esse final de semana também tem muita atividade, eu precisava de um dia de descanso. Então eu pedi para o pastor Osano me substituir, mas não foi nada de saúde, tá? Eu tô bem. Tá tudo bem. Foi só uma questão de... Eu tenho trabalhado muito nos últimos meses, né? E o único tempo em que eu parei foi quando eu tive Covid. E aí não é parar, né? Aí você tá destruída. Mas então, tudo bem, tá? Só não fiz o culto por uma questão de preservar até a saúde. Mas hoje tem aula no domingo, eu vou estar pregando às 17 horas, culto gratidão. E hoje tem aula no Maoz Israel Brasil. Quando você vê o título Festa das Luzes, Hanukkah, você não entende a importância de tudo que você vai aprender em termos de escatologia, o que está acontecendo com a igreja hoje, o diagnóstico da igreja do século XXI, tudo isso está lá na Festa das Luzes. Então, não deixa de assistir hoje lá no perfil Maoz Israel Brasil.
Juazeiro, a Marilene, quem mais aqui? Chegou de onde? Obrigada, Lu, querida. Você faz falta aqui, viu? Cláudia de Cuiabá, também morei em Cuiabá. Rio Casca, de Minas Gerais, a Cícera. Manaus, Maria. Ó, chegou um monte de gente junto com você. Deixa eu ver aqui se tem mais gente que falou. Jequié, Bahia, a Ilka. Deixa eu ver se tem mais gente que falou de onde é. Alagoas, a Eliane. Eunápolis, Lena. Muita gente da Bahia, em Silvana. Saudades. O pastor Osana é uma bênção, Lu. Ele é uma bênção. Por isso que eu ponho ele para me substituir. Fico tranquila. Tá cheio de baiano aqui, eu tô vendo. Gente boa. É verdade, eu fiz as lives e não parei, né? Mas o pastor Osano é bênção, né, Helene? É isso aí, Luciene. Maoz, Israel, Brasil, hoje às 19 horas. Eu tive, Ale. Foi dia 14 de outubro. Eu sei porque eu voltei de uma viagem já assim. Então, no dia 14 de outubro, já passou, graças a Deus. Não vai perder, né, Graciele? Já vou te chamar, Renata. O que, Renata? O que é ela só para se colocar sangue pelo olho? Do que você tá falando? Ebenezer, isso aí. Até aqui o Senhor nos ajudou, muita gente chegando. Olha a Patrícia do meu lado, Ilha do Governador. A Josefira de Salvador, mais baiano, meu Deus, hoje aqui. Olha aí, chegando mais homem, cantor Vitor. É verdade, até aqui nos ajudou o Senhor. A Lê de Teresina. Ela faz falta, né, Lene? A Lu faz muita falta. Sim, vamos estar orando. Atibaia, Rô, de Atibaia. Mateus, também de Mato Grosso do Sul. Olha, um bom título, hein, Rô? Fazer live sobre intercessão. Eu amo falar sobre intercessão. Amém. Deixa eu ver aqui. Elisama, Lilian de São Vicente. Bahia em peso, Sônia, tá demais. E hoje Bahia, e hoje os homens resolveram chegar. Que legal, Alexandre de Cabo Frio, o Wesley, Nath, Manaus, Raquel, Saquarema. Hoje eles deram ar da graça, que bom. Maria, tá cheio, né, Renata? Hoje coincidiu deles chegarem todos. Portuguesa, aqui do lado, Cláudia. É da Ilha Portuguesa, bairro da Ilha? Aiquara. Capitão Poço, no Pará. Gente, que lindo. Gente de tudo quanto é lugar. É a Marta, do Pará. Mais uma de Salvador, não acredito. Eliana, hoje Bahia em peso. Adriana em Indaiatuba. Alexandre em Niterói. Em peso Bahia, em peso homens hoje, hein? Espírito Santo nos conduz, amém. A tigresa, ela já fez as pazes comigo, tá aqui do meu lado, tava pulando aqui os saltos mortais dela antes de começar e ela tá em paz, fez as pazes. Petrópolis, Ana Paula, vai ser forte, Douglas. Rita de Leopoldina. É verdade, eu fiz um Instagram pra tigresa. Então ela tá aqui do meu ladinho, tá de bem comigo. Daqui a pouco ela aparece. Ela dormiu de tanto que ela pulou. Chegou Conexão Gospel, Salvador, Jundiaí, Lucas. Eu tô falando que hoje os homens chegando, Bahia e homens. Mulheres, vocês vão perder. Hoje os homens estão em peso aqui, hein? Amo os saltos dela, né? Ah, Marta, que prazer. Que prazer.
do missionário na Índia, tá falando comigo ou tá falando com o Eltis? Sobre o missionário na Índia. Tem vários lá. Então, eu vou te chamar agora, hein, Renata? Alguém aí coloca o título pra gente, que vai ser Ingratidão. Enquanto eu chamo a Renata, eu vou pegar quem tá aqui do meu lado, querendo... Deixa eu ver se a Renata já me chamou já, tá aqui. Porque eu vou pegar aqui alguém para falar boa tarde para vocês. Opa. Pronto, aqui, Renata, falando boa tarde para você. Ela já fez as pazes comigo, então estamos de bem, não estamos, querida? Vamos. Ai, meu Deus. E aí, Renata? Tá com som, Renata? Tá com som baixinho, eu tô ouvindo o som meio baixo. Ué, mas tá perfeito aqui, então é o teu, hein? Pode ser. Vê o Pode teu ser. telefone mesmo. Eu tô vendo se eu consigo aumentar aqui o som. Peraí. E botar... Aqui tá perfeito. Tô me ouvindo bem? Vira tigresa, né? Ah, Márcia, vai seguir a tigresa? Tem sim, a Tigresa Pedrini, meu sobrenome. Tigresa Pedrini vai ter mais seguidor que a pastora Naira. Isso é um absurdo. Vai, eu vou perder meus seguidores para tigresa. Faz, ó, é o famoso bug do convidado. Então você ficou com muito zoom. Não adianta você mexer em nada. Você vai ter que se afastar para as pessoas verem o teu rosto, porque ocupou toda a tela. Vai ter que fazer como eu faço com o Matheus. Agora você tem que só arrumar o telefone que está cortando a tua cabeça. Para baixo ou para cima? Vamos testar, acho que é para cima. Não, é para baixo. Aí. Não, menos. Sobe. Aí, um pouquinho mais. Aqui? Mais para cima? Bem pouquinho para tua cabeça aparecer. Aí, pronto. É isso? É isso. Certeza. Tenho certeza. É a mesma coisa que acontece quando eu sou convidada, tem acontecido isso. Aí o convidado fica com zoom e não adianta a gente fazer nada. Sair, entrar, mexer na tela, nada. Isso não, eu afastei bastante o tripé para caber tudo. É o que eu faço. Agora tá bom. Agora a pessoa, pelo menos, assim, você tá maior do que... Assim, não aparece aquela imagem... Depois você vê. Não aparece aquela imagem... É como comigo com o Maós. Não é aquela imagem, assim, proporcional entre eu e o Matheus, mas dá para ver. Dá para ver legal. Tá bom, assim. Então, peraí, aqui, alguém colocou o título, todo mundo. Travou, Lene, mas é a tua conexão. Aqui tá tudo bem, eu tô vendo aqui pelo iPad, tá tudo bem. Tá ótimo o som, imagem, tá tudo bem. Então, vamos lá. Ingratidão, hoje é o título. Eu já fiz, eu acho, umas 4 lives sobre gratidão. Duas com a minha professora, né, a doutora Cleide, e uma porque não ficou gravada. Aí eu fiz a segunda porque não ficou gravada, porque a primeira foi muito legal. A segunda não ficou gravada, fiz uma segunda vez. Aliás, com ela eu fiz 3 vezes sobre gratidão. E eu acho que eu fiz uma com a Márcia durante esses... Então, nós fizemos 4 lives sobre gratidão. E o culto de domingo é sobre gratidão. Sobre gratidão, eu sempre falo, né? A minha frase sobre gratidão e ingratidão é que a ingratidão, que é o nosso assunto hoje, a ingratidão ela é cruel. Com o alvo, né? Porque agora a gente está falando gratidão. Antes de você falar, eu só queria colocar essa diferença. A gratidão faz bem. A gratidão te torna uma pessoa melhor, mais madura, mais saudável emocionalmente, espiritualmente te alinha com o coração de Deus.
Então, a gratidão é um benefício para você e um benefício também para quem é alvo da tua gratidão, né? Sim. Se você é grato a Deus, o teu relacionamento com Deus vai melhorar, vai sair da condição de pedinte e você entra num outro nível com Deus. Você começa a reativar a tua memória, porque a nossa memória é muito curta para as coisas boas. A gente esquece logo dos benefícios, Sim. como o Salmo 103 fala, né? Que é para a gente lembrar de todos os benefícios de Deus. Por que que tem esse aviso no Salmo? Porque nós temos uma memória muito curta. Então, gratidão é isso. Ingratidão, esse assunto, eu achei interessante quando a Renata ontem sugeriu esse assunto, porque a ingratidão é falar de dor. Porque a pessoa que é ingrata, ela não está nem aí, né? Mas a pessoa que sofre a ingratidão, ela sofre. Ela fica ferida, ela sofre. Porque junto com a ingratidão entra traição, entra egoísmo, entra um pacote muito feio junto com a ingratidão. Entra assim, ofensa, né? Porque a pessoa que é ingrata, ela vai te ofender mais cedo ou mais tarde. Então, essa live vai ser direcionada a curar o coração de quem sofre ingratidão e te ajudar a não ser ingrato, para não ferir outros, né? Porque se você hoje é ferido, você pode esquecer e amanhã você fazer a mesma coisa em outra situação. Então, na verdade, me veio esse tema sobre ingratidão porque tem uma passagem na Bíblia muito conhecida e que, para mim, ilustra de uma forma tão clara, mas tão clara, o que é ingratidão, não só contra um líder, não só contra uma pessoa, mas também contra Deus. Que é exatamente quando os israelitas se queixam com Moisés. E isso está lá em Números, no capítulo 11. E toda vez que eu leio esse texto, não tem como, né? Por mais que a gente caminhe com o Senhor há muitos anos, não tem como eu não me identificar, nem que seja um pouquinho, com aquele povo. Porque a história é muito conhecida, né? Moisés está levando aquele povo para a terra que o Senhor havia prometido. Então existia uma promessa. Aquele povo tinha saído do Egito, tinha saído da escravidão, tinha saído da miséria, tinha saído da lama. Né? Moisés foi lá, tira aquele povo. E aquele povo tinha um alvo. Como nós temos um alvo também em Deus, em Cristo. E o tempo da espera, que era a espera de sair do Egito para a espera de chegar na terra prometida, entrou a ingratidão no coração desse povo. E isso está muito claro lá em Números capítulo 11, se você for anotar, Números capítulo 11, versículo 1. O povo se queixou da sua sorte. Começa falando assim, o povo se queixou da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, e aí continua dizendo, né, que eles começaram a sentir falta da carne que eles comiam no Egito, das cebolas que eles comiam no Egito. Cebola, eu escrevi, acho que foi domingo, um texto sobre cebola. Exato. E eu fiquei pensando... Tá lá no meu feed, quem não leu é só quando você pede errado, a cebola nossa de cada dia, né? E eles tinham saudade da cebola, que era um condimento, não era nem alimento, né? Um excesso de cebola ia dar uma gastrite neles. Pois é, aí eu fiquei pensando assim, como é que eu, né, ou você, ou qualquer outra pessoa reagiria? Porque a ingratidão é tudo isso que você falou aí, né? Como é que Moisés se sentiu naquele momento? Ouvindo um povo inteiro atrás dele, reclamando de algo que ele estava fazendo para o bem daquele povo. E pior do que ser ingrato com Moisés, que havia ido lá, que havia pago preço, né? Esse povo estava sendo ingrato com Deus, porque eles não estavam com o coração, no presente, no que Deus estava fazendo, eles não estavam com o coração no futuro, no que Deus ia fazer. O coração deles estava focado só naquilo que eles não tinham.
mas eles não conseguiam. A ingratidão faz com que a gente fique cego para as coisas que nós temos, né? E a gente esquece daquilo que nós não temos. E esse assunto ele é muito sério, porque se a gente for parar, né? A gente está agora chegando Natal, chegando Ano Novo, e todo mundo vai fazer um monte de resolução para 2021. E eu parei para ler o que Deus falou através de Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, já no final da carta de Paulo. E lá, pastora, pensando, né, em toda essa história dos israelitas, pensando agora no final do ano, diz assim, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, e deixa eu abrir aqui para ler direitinho para vocês. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para com vocês. E aí eu fiquei pensando, 2020 foi um ano que, para muita gente, eu acredito que vai ser difícil apresentar um coração grato ao Senhor. Eu acredito. Né? Pessoas perderam vidas, pessoas perderam empregos, provedores da casa perderam a fonte de renda. E me tocou, né, esse tema da ingratidão para a gente chegar no final do ano, né, com o nosso coração diante do Senhor e retirar do nosso coração toda a ingratidão que esse ano de 2020 possa ter colocado dentro da gente, né, de nós não reclamarmos para Deus por que perdemos familiares, por que perdemos emprego, por que isso aconteceu e por que isso não aconteceu. Porque Paulo aqui, ele é muito claro. Estejam sempre gratos, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. E a gente passa a vida inteira perguntando para o Senhor, Senhor, qual é a tua vontade para mim? Senhor, o que o Senhor quer de mim? E aqui Deus diz, eu quero que vocês sejam gratos. E travou. Que eu acho que Travou o nosso maior desafio. Oi? Travou. Deu uma parada, agora voltou. Mas tinha travado. Voltou. Agora foi. Em relação a isso que você está falando, inclusive dessa passagem, porque fez parte do meu devocional semana passada. Eu vi. Eu queria dizer para vocês algo muito importante. Tem esse aspecto que a Renata falou, mas voltando para Moisés, e a gente volta para o assunto, para o que ela estava falando em relação a Deus. Voltando para Moisés, quando Moisés tirou o povo, ali foi canal de Deus para tirar o povo do Egito. Pastora, eu só vou mudar minha conexão aqui para ver se não trava mais. Números 11 não é o início, tá? Então, o povo no início estava muito conectado com Moisés. Acontece que você se acostuma com as pessoas. Primeiro, Moisés era o herói, Moisés era o cara. Depois, conviver com Moisés, ele era uma pessoa normal. É a mesma coisa. Aqui na ilha, né? Você, Renata, a gente café com leite. Mas quando sai, as pessoas dão uma valorizada a mais, né? Então, é normal isso é ingratidão, mas não deveria ser assim. Você deveria sempre lembrar que é um privilégio estar com quem você está do teu lado. Então, a primeira ingratidão é o desvalor. Sim. Porque quando você falou que a gente não enxerga, a primeira cegueira que bate no coração das pessoas é das pessoas mais importantes da vida delas. Exato. Então, eu não quero agora que essa live você fique focando no que fazem com você. Foca no que você pode mudar. Exato. Porque você pode, a partir de hoje, ser diferente. E quando você tomar essa decisão, tem um vídeo que a gente passa quando eu estou dando o curso do Dr. Augusto Cury, o Free Mind, Mente Livre. Eu não sei se você lembra desse videozinho. Eu não sei se esse faz parte do novo Free Mind, mas ele chama validação. Validação ele está aí, ele é gratuito no Google. Depois vocês põem assim, vídeo validação. É algo muito simples,
é um rapaz que trabalha no estacionamento de um shopping e ele valida o ticket do estacionamento. Só que ele não faz só isso. Ele olha no rosto da pessoa e ele fala algo verdadeiro. Seus olhos são lindos. Bom dia, essa cor te favorece. A pessoa se surpreende e dá um sorriso. Aí, de repente, aparece no vídeo que fica uma fila enorme. Todo mundo quer validar o ticket com ele. Né? Porque ele é uma... Assim, tem muito mais coisa, mas eu só vou ficar nesse pedaço, senão a gente fica no vídeo. Mas é muito legal. Todo mundo quer validar o ticket com ele, porque ele é uma pessoa que tem gratidão no coração, alegria. E ele faz a diferença na vida de quem vai lá no estacionamento. Então, a primeira coisa, não fique cego, que a ingratidão não te segue, para você valorizar teu pastor, tua pastora, o zelador, o pai, a mãe, o marido, o filho, o gato, o cachorro, seja o que for. Ninguém é eterno. Um dia essa pessoa vai partir ou você. E você Sim. vai perder a oportunidade de ter valorizado a companhia dessa pessoa. Eu lembro que nós tomamos uma atitude aqui em casa que foi, você acompanhou isso, de trazer minha mãe para perto. Não Sim. adiantava depois que ela tivesse falecido, eu falar, poxa, se eu tivesse ido mais vezes para São Paulo, se eu tivesse feito alguma coisa. Não, você sabia, minha mãe, ela fazia tudo que eu fazia. Ia para casamento, ia para aniversário, ia para culto. Enquanto ela teve força, até ela morrer, a última festa foi o teu casamento. Foi. Então, até onde ela teve força, eu pude validar minha mãe, né? Eu pude ser grata a tudo que ela fez. Então, gente, a primeira coisa é isso. Cuidado, porque o povo se acostumou com Moisés. Esqueceu que o cara ficou 80 dias por causa deles lá no Monte Sinai. Ele não precisava para ele não precisava. Ele já tinha um encontro face a face com Deus todos os dias. Mas ele foi pelo povo, ele foi ficar 80 dias lá em cima no Monte Sinai. Esse é um fato. O outro fato que você está falando em relação a Deus, em relação ao ano de 2020. Ontem eu toquei nesse assunto. Será que você não tem nada para agradecer no ano de 2020? Será Pois que é. nada de bom? Só foi ruim, né? E é isso aqui, ó, que a gente está tendo. Eu estou vendo aqui, é muito bonito. Eu estou vendo amizades que nasceram nas Foi. lives. Aí entra a Lu, e aí a Luciene fala que falta você fez, entra a Lene. Todo mundo, assim, as pessoas que frequentam, né? Frequentam a live, umas se conhecem, umas conhecem as outras. Então, isso é motivo de agradecer, né? A Lu está passando um momento, mas ela não está passando sozinha. A gente está com ela. Sim. Então, aí, se ela ficasse, e ela não fica, porque ela é a pessoa mais para cima que eu já vi, mas, assim, é a mesma coisa que ela falasse, poxa, eu vou enfrentar esse câncer sozinha, por que eu sou tão nova? Mas ela está assim, sabe? Ela está agradecida a Deus por cada momento e porque hoje tem novos amigos. Então, nós temos coisas para agradecer. Eu tenho. Ontem eu falei os meus motivos de agradecer. Até mesmo esse final de semana ter ido lá batizar em Ribeirão Preto é fruto da pandemia. É fruto de um conhecimento aqui, né? A doutora Fabiana. Enfim, ser grato, ele cura, né? E ser ingrato adoece. Pois Então, é. falando adoece, agora eu não quero falar da outra pessoa, quero falar você. A pessoa ingrata é uma pessoa adoecida. Ela é triste, ela é ansiosa, porque ela foca, como você disse, naquilo que ela não tem. Então, Uhum. ela é uma pessoa amarga, ela é uma pessoa estressada, irritada, que tem o hábito, como o povo de Números 11, reclamar, criticar. Tudo isso é sinal de emoções envelhecidas e você vê que afetou o relacionamento deles com Deus. Deus cortou ali, né? Por causa da Cortou. reclamação, a serpente os alcançou, gente. A Sim. serpente os alcançou por causa da reclamação. Então, quer dizer, você fica vulnerável fisicamente e espiritualmente. Emocionalmente, você fica doente.
espiritualmente é uma brecha para o inimigo avançar. A serpente avançou. E adoece todos os teus relacionamentos. Então, ó, bora ingratidão. Não deixa a ingratidão entrar no teu coração. Pastora, essa semana eu preparei até um post para colocar lá no meu Instagram. Eu ainda não coloquei, porque eu acho que eu vou esperar até esse culto de domingo para postar nesse dia. Que eu coloquei assim: a murmuração, ela denuncia um coração ingrato. Quando a gente, por exemplo, quando você vai fazer um curso qualquer, um treinamento qualquer de autoconhecimento, as pessoas dizem para você assim: façam 2 listas. Numa lista você coloca as suas qualidades e na outra lista você coloca os seus defeitos, não é? Sim. Isso é um exercício muito comum que é feito até em RH. E quando eu li essa carta, esse versículo lá em Tessalonicenses, e eu fiz essa ligação com o que aconteceu em Números, eu fiquei pensando assim: Senhor, quantas e quantas vezes eu, Renata, esse ano murmurei de coisas, né? Murmurei, apresentei ao Senhor, até de forma inconsciente, pastora. Porque a murmuração, a ingratidão, ela é como se fosse uma gripe. Eu tenho e tô aqui murmurando, tô aqui sendo ingrata. Do teu lado. Daqui a pouco, você parece que pega isso de mim. E aí você começa a murmurar, você começa a ser ingrato também e passa isso para uma outra pessoa. E eu tô falando isso porque meu filho, né, tem 5 anos e tal, e como qualquer criança de 5 anos, faz com que a gente precise pintar os cabelos antes da hora. Né? A gente, né, dá umas surtadas de vez em quando e eu acredito que Deus perdoe isso em algum momento. Mas aí eu estressada com ele, estressada com as coisas de casa, eu me lembro que em algum momento eu estava ali lavando louça e guardando roupa e falando: meu Deus, não aguento mais lavar louça, não aguento mais guardar roupa. E o Espírito Santo falou comigo naquele momento: mas minha filha, não foi isso que você me pediu? Casar. Você não me pediu uma casa? É. Você não me pediu uma família? Você não me pediu um filho? E quando Deus nos dá, exatamente como aconteceu com esse povo aqui, com Moisés, eles haviam pedido por um libertador. E Deus deu. Só que eles precisaram passar por esse processo. E a gente faz isso, pastora, de uma forma muito inconsciente. Porque é tão natural da nossa carne, é tão natural da nossa carne o murmurar, é tão natural eu gosto de usar esse termo, a ingratidão velada. Sabe assim, você não é explícito. Eu não tô sendo explícita que eu não sou, que eu sou ingrata a você. Mas as minhas atitudes mostram que eu estou agindo com ingratidão a você. Então, Deus, né, através de Paulo, porque a gente crê que a Bíblia toda ela é inspirada por Deus. Então, a gente sabe que Paulo foi inspirado por Deus para escrever essa carta aos Tessalonicenses. E quando Deus diz: deem graças em todas as coisas. Eu falei: meu Deus do céu, me perdoa, porque assim, teve um tantão de coisa que eu não dei graça. Muito pelo contrário, sabe? Eu deixei a minha carne falar mais alto, eu deixei murmurar. E quando a gente está muito ligada com o Espírito Santo, e essa que tem que ser a nossa meta, aliás, para 2021, ter um relacionamento muito mais íntimo com o Espírito, o próprio Espírito chega pra gente e eu não digo nem que ele nos constranja, não. Mas ele fala: filha, tem certeza? Tem certeza que é isso que você está sentindo? Tem certeza que são essas palavras? E aí, a gente trazendo, né? Eu deixo de lição ou de meta para você que está aí ouvindo a gente hoje. Se você, de alguma forma, né, agiu com ingratidão, se você deixou de agradecer alguém, se você reconhece que você precisa demonstrar o quão grato que você é a uma pessoa, não espere para amanhã, não. Sabe? Faça isso hoje. Porque naquele dia que o Espírito falou comigo, eu estava na cozinha e eu orei e falei: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Sabe, eu falei sem pensar, eu pensei porque os pensamentos vêm.
mas eu quero apresentar a Deus o meu coração grato. Ainda que as circunstâncias me façam sair do sério, ainda que as circunstâncias não sejam, né? Tipo o ano de 2020. Ainda que o ano de 2020 não tenha sido para você, né, que está aí ouvindo essa live, que não tenha sido aquilo que você esperou, não apresente a Deus um coração ingrato. Se a gente for trocar a imagem de Moisés por Jesus, tira Moisés agora e coloca Jesus. A gente vai perceber, pastora, que muitas e muitas vezes nós somos aquele povo ingrato e murmurador. Com certeza. E nós não podemos ser, sabe? E aí eu te pergunto, como, né? Te pergunto para isso ficar de resposta e para isso ficar de ensinamento. Como é que a gente não murmura? Né? Como é que a gente não reclama? E aí você tocou num assunto importante. É tão natural murmurar quanto eu esperei para sair de casa e viajar ainda que pouquinho, como está acontecendo com todo mundo, né? Viagens curtas. Só que hoje está muito difícil. Tem aquele episódio que eu contei ontem. Hoje está muito difícil viajar. As companhias estão fazendo aquilo que podem. Eu não estou reclamando de companhia aérea. Estão fazendo aquilo que podem. Mas, de repente, a gente recebe um aviso de que o voo foi cancelado, de que o voo mudou de horário. Então, a minha conexão para o Rio de Janeiro, eu recebi o aviso de que eu teria que ficar muitas, mas não é pouca, não. Muitas horas em Campinas. E eu chegaria aqui no Rio de Janeiro só no Santos Dumont, sendo que nós moramos no Galeão, 10h30 da noite. 10h30 da noite. E a primeira atitude é reclamar, é murmurar. Só que eu me corrigi a tempo. Aí eu vou falar como não ser ingrato, né? Uhum. Eu falei, mas peraí, quem é mesmo Dona Naira que tinha dito semana passada que esperaria 8 horas, como esperou na Itália, que esperaria de novo para poder ir para o Japão? Quem é que falou no ar? Agora? Tá gravado. Agora já foi por água abaixo, já está reclamando, né? Nem saiu ainda do lockdown direito, né? Só melhorou umas fasezinhas aí. Aí você já está reclamando? Eu fiquei tão envergonhada. Eu falei, meu Deus, como a gente é reprovado rapidamente. Então, eu quero dizer para vocês que o que aconteceu comigo, com a Renata, coisas bobas, coisas pequenas. Do dia a dia. Como o pecado fez, o que o pecado faz? É aquilo que Paulo diz. Aquilo que você quer, você não faz, porque a inclinação da tua carne é sempre para aquilo que é errado. É sempre para aquilo que é ruim. O esforço, por isso que Jesus disse, se esforça, é o que eu deixei, o trechinho da pregação que eu deixei no meu feed hoje. Esforça-te, porque é necessário esforço para entrar pela porta estreita. Só que do outro lado da porta estreita tem cura, tem restauração, tem alegria, tem paz. Mas não é a opção mais fácil. Não é a opção mais fácil. Então, para você, felicidade é uma questão de treinamento. Gratidão é uma questão de treinamento. Aí, como sabe, quando você vai para uma academia, você recebe uma série do teu personal ou de um professor que esteja lá e que monta a tua série. Então, você segue aquela série, ainda que chata, ainda que você se canse daquela série, porque você sabe que é necessário, porque sem aquela série, teus músculos não vão te obedecer. Eles precisam ser exercitados. Então, você segue aquilo olhando para o benefício, meus músculos, flacidez indo embora, etc. e tal. Agora, é a mesma coisa nas emoções. E Deus, sabendo disso, ele montou uma série para gente. Sabe onde é que está essa série? Em Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito. Exato. Ele montou uma série de musculação para as emoções para gente. Olha, gente, treina todos os dias a ser manso. Para eu treinar, para ser manso, eu preciso ter autocontrole. E eu vou ter que fechar a boca quando eu quero gritar, quando eu quero responder. Isso é um exercício. Ali está escrito, né, a outra fase, o outro aparelho que a gente tem que ir, bondade, benignidade. Uma pessoa boa é grata. Uma pessoa boa é de bem com a vida.
Ela é aquela pessoa Paz. que toda aquela pessoa, é aquele tipo de pessoa que todo mundo quer ficar perto. Porque uma pessoa boa valoriza outras pessoas, valoriza a vida, como a Lu falou aqui, valorizem a vida, é isso aí. Você nunca sabe quando vai ser seu último dia, não é? Então, eu ia fazer uma live, uma pessoa que valoriza muito a vida, e por isso que os médicos deram 6 meses e faz 3 anos ela está aí, é a Ludmilla. A gente ia Sim. fazer uma live amanhã, né? Aí era surpresa para vocês, mas a gente vai marcar para a semana que vem. Aí ela, minha amiga, eu esqueci que eu tenho tomografia. Então, quer dizer, ela está fazendo coisas sérias, mas ela não paralisou a vida dela. Ela está lá, e vamos, faz live, viagem, ministra e etc. e tal. Uma pessoa que tem gratidão pela vida, gratidão por tudo que está ao seu redor. Por isso que ela está viva. Há 3 anos ela está viva. Os médicos disseram 6 meses. E vai ficar viva muito mais tempo, em nome de Jesus. Curada, vai viva. Porque ela está no caminho da cura. O caminho da cura não é só, sabe, você ter uma palavra imediata de Deus e você receber uma cura instantânea e um milagre. O caminho da cura é você levar uma vida saudável e começar a sentir esses efeitos no teu corpo, nos teus relacionamentos, na tua vida espiritual. Então, gente, pega Gálatas 5, você abriu aí, Renata, para ler a série da musculação? Eu abri, fechei, mas vou abrir de novo. Então, abre aí e leia. E é muito interessante o que diz no final desse versículo em Gálatas 5. Espera aí que agora a gente Sônia já tinha colocado aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Só que eu vou continuar e vou ler o versículo final. Contra essas coisas não existe lei. E os que são de Cristo Jesus, levanta a mão aí, quem é de Cristo Jesus. Põe a mãozinha aí para cima, se você é de Cristo Jesus. Ou então. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Ou seja, quando o nosso corpo está gritando para reclamar, a gente crucifica a nossa carne, a gente se cala e a gente começa a agradecer ao Senhor. Quando lá em Tessalonicenses, né, diz que a gente deve dar graças em todas as coisas, gente, pelo amor de Deus, né, nós precisamos sair um pouco da ignorância espiritual, né, em algumas áreas. Vamos supor o seguinte, você está saindo da sua casa e aí você está de carro na rua e você, o sinal, o cara avançou o sinal, bateu no seu carro. O que Paulo está dizendo não é que você vai ter que sair do seu carro e falar assim, Senhor, graças eu te dou por essa batida, Pai. Olha como eu sou agradecida ao Senhor porque esse homem bateu no meu carro e vai me dar um prejuízo. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, teve a batida? Teve a batida. É chato? É chato. Vai ter um custo? Vai ter um custo. Mas, Senhor, obrigada. Porque essa batida que está acontecendo aqui pode ser um livramento para mim. O Senhor pode estar retardando alguma coisa aqui que eu não sei. O Senhor pode ter um mistério qualquer com esse homem que bateu no meu carro. Vocês estão entendendo? É toda vez que você sentir vontade de murmurar contra alguma coisa, você transformar a sua mente, você fazer um reset, né? Você, ao invés de você focar na janela killer, você abrir logo uma janela light, né? Uma janela, peraí, talvez o Senhor tenha algo aqui. Ah, mas fulano falou mal de mim. E, ai, Senhor, eu quero te dar graças a Deus, eu quero dar glórias ao Senhor, porque o meu nome está na boca dos escarnecedores. Não! Não! Senhor, coloca um propósito nisso. Eu sei que o Senhor tem um propósito nisso. Então, ao invés de a gente murmurar, é fazer o que está aqui em Gálatas. Porque ele dá, né, todas essas sequências do fruto do Espírito, mas existe um objetivo. Qual é esse objetivo? Aqueles que estão em Cristo Jesus crucificam a sua carne. Pastora, crucificar a carne, na boa. Eu acho que é a meta mais
difícil, assim, é um alvo, né? O nosso alvo é Cristo e a gente tem que caminhar até esse alvo. E no meio desse alvo a gente tem que crucificar a carne. Ô coisa difícil! Ô Muito. coisa difícil! E quando a gente fala de murmuração, a murmuração, como diz a palavra, ela parece um pouquinho do fermento. Basta um pouquinho de fermento para levedar toda a massa. Não é isso que está escrito na palavra? Basta só um pouquinho. Com a nossa boca, quando nós abrimos a nossa boca para murmurar, é o pouquinho de fermento que a gente libera e que contagia tudo. Né? É como se fosse um câncer dentro da gente. Começa num lugarzinho, mas você não cura, você vai deixando ele ali. Você vai achando que é normal. É normal, reclamei mesmo, tô me expressando, sou expressiva, Deus, o Senhor me conhece. Eu tenho pavor de quem fala assim, Deus conhece o meu coração. Amada, Deus conhece o seu coração, por isso que Ele quer te mudar. Exatamente. Ele conhece a língua também. Conhece a língua, o coração conhece e a língua. E exatamente por Ele conhecer a sua língua e o seu coração, é que Ele não quer deixar a sua língua e o seu coração da maneira como está. Então, esse é um desafio. Né? Olha, para mim o desafio eu comecei assim, porque quando você lamenta também, você muda só o nome, né? Reclamação para lamento. Então, eu estava falando com alguém sobre... Peraí, você lembra de Lamentações de Naira? Você lembra? Gente, Lamentações de Naira acontecia em cada viagem que esta pastora fazia para Israel. E nós estávamos juntas. Aí chegava lá, ela ficava, ai, que saudade do Mário. O que o Mário deve estar fazendo? Aí, gente, era Lamentações de Naira, mas aí continua. Aí ela, todo dia a Renata falava Lamentações, capítulo, né? E ela ia colocando os dias que eu estava lá em Israel, né? E realmente, porque Deus trabalhou no meu coração, porque em outros tempos eu não viajaria justamente por esse apego, né? Mas Deus trabalhou. Lamentava, mas Deus trabalhou. E gente, e falando nisso, olha quanto tempo eu perdi, né, Renata? Ela congelou, mas quando ela voltar, ela vai ouvir. Quantas vezes nós somos ingratos, né? Vocês estão ouvindo, né? É só ela que congelou. Quantas vezes a gente é ingrato? Eu ficava... por exemplo, em Israel, se você você congelou. Em Israel, você lembra, né? Psicologicamente, eu não queria ficar 12 dias em Israel. Então, psicologicamente, eu colocava a minha caravana para ser 11 dias. O que fazia diferença? 12, né? Mas para mim, o 12º já eu entrava em pânico, né? De saudades. Mas, tá vendo? Olha só, e agora eu quero ir, né? Não, mas eu sempre quero ir para Israel, mas eu fico com saudade. Agora, o que eu estava falando é que eu estava conversando com uma pessoa sobre ministério e essa pessoa estava falando assim, puxa vida, agora que as pessoas estão valorizando o seu ministério. Eu falei assim, não. O Rio de Janeiro é que foi a minha grande prova. Eu falei... Em Brasília, sempre foi assim. Em São Paulo, sempre foi assim. Em Goiânia, sempre foi assim. Maceió, gente, eu tenho ovelhas de Maceió, que, aliás, vão vir aqui passar o Natal comigo. Por onde eu passei, Goiânia, sempre foi assim. Mas Deus me avisou. Uma aluna minha teve um sonho e ela disse assim, pelo amor de Deus, não vai para o Rio de Janeiro. E eu falei assim, como? Já está tudo acertado, como que eu não vou para o Rio de Janeiro? Eu tive um sonho com você. E ela dizendo que ela me via pregando num caixote, as pessoas todas de costas para mim, num caixote de feira. E em cima, esse era meu púlpito, as pessoas todas de costas para mim, dançando, não estavam nem aí com o que eu estava falando. E do meio dessas pessoas... vinha Satanás e falava assim, que bom que você está indo para o lugar onde eu vou te destruir. Meu Deus! Aí ela falou, eu lembro como se fosse hoje, aliás, ela me escreveu, ela me achou no Instagram depois de 25 anos.
E ela falando assim, pastor, eu te achei, você lembra do sonho que eu te falei? Nunca esqueci esse sonho, nunca. Então, foi um sonho que todas as vezes que eu tinha vontade, assim, sabe, de largar tudo, eu lembrava desse sonho. E foi o que me segurou, porque o Rio de Janeiro, Renata sabe, foi minha prova de fogo em tudo, ministerialmente, foi o local que eu não abria a boca para comparar e falar, porque se eu fizesse isso, eu não ia suportar. Se eu ficasse falando para todo mundo, eu nunca vivi isso, eu estou falando agora. Mas assim, se a Renata nunca me ouviu falar, comparar, se eu aqui eu não sou valorizada como eu sou, como eu fui em São Paulo, como eu fui em Goiânia, como eu fui em não sei quem, e etc e tal. Nunca ninguém me ouviu falando que essa seria a minha morte. Se eu começasse a comparar o Rio de Janeiro com lugares onde havia mais carinho, mais aceitação, mais valorização, eu não ia suportar ficar aqui. Então, eu só lembrava era do sonho. Esse é o lugar certo. Porque Deus me quer aqui. Quem não me quer aqui é outra pessoa. Mas Deus me quer aqui. E Deus que me colocou aqui. Porque esse foi um sonho, mas o do pastor Francisco foi dizendo, você desenhou o Cristo Redentor 30 anos antes de eu vir para cá. Você vai para este local, o pior momento dessa cidade. Você vai para essa cidade. Então, eu tinha uma palavra de Deus e uma das trevas. Qual foi a palavra para mim mais forte? A de Deus. Então, o meu coração ficou mais assim, apegado à gratidão de estar no local aonde Deus queria que eu estivesse e porque eu não tinha morrido ministerialmente, mesmo tendo sido feito tudo para que isso acontecesse. Então, eu me apeguei à gratidão, porque se eu ficasse à murmuração, eu não ia chegar ao meu 22º ano de Rio de Janeiro, eu garanto a você. E eu sei, pastora, que tem muitas pessoas aí que estão ouvindo a live que não conhecem a história da nossa igreja, né? Não conhecem por tudo que nós passamos e por todos os processos, inclusive a ingratidão, né? E eu penso o seguinte, se não fosse o Espírito Santo, se não fosse a intimidade, se não fosse o propósito que você sabe que tem na sua vida, você hoje seria uma pessoa extremamente amarga e amargurada e reclamona, porque motivos você teve. Não foi por falta de motivo, né? Motivos nós temos, muitas vezes no nosso dia a dia. Mas se a gente não desenvolver uma intimidade com o Espírito Santo e se a gente não souber qual é o propósito, porque, por exemplo, tudo que aconteceu com a nossa igreja tinha um propósito e continua tendo, né? Com a sua vida também. Fora os ataques individuais, né? Internos. Os de igreja e os individuais. E os internos. E assim, mas existe uma promessa para nossa igreja e para a sua vida. Então, a gente tira o foco das coisas ruins que acontecem e paramos de reclamar delas e continuamos seguindo para o foco. Na nossa vida é assim também. Sabe, existe uma promessa para a minha vida, para a sua vida. Existe um alvo que a gente tem que chegar. E no meio desse alvo, a gente vai encontrar com a ingratidão. E agora me veio uma coisa aqui para falar para vocês. O que Judas fez com Jesus foi ingratidão. Judas foi extremamente ingrato com o nosso Senhor, extremamente ingrato. Mas a ingratidão de Judas não mudou o caráter de Jesus. Né? A ingratidão de Judas, o que Judas fez com Jesus, quando Judas prejudicou a ele mesmo. Só prejudicou a ele mesmo. Quando Judas vem e Jesus chama ele de amigo, Jesus não está sendo hipócrita, Jesus não está sendo sarcástico, não. É porque quem era Judas não mudou quem era Jesus. Então, se você está passando por algum tipo de ingratidão, se você está passando por algum tipo de vergonha, sabe? Não permita que você se torne essa pessoa. Não se torne aquilo que as pessoas estão fazendo com você. Muito pelo contrário, se você está sofrendo ingratidão, desenvolva o fruto do Espírito. Se você sentir vontade de reclamar, sabe, fala, Senhor, tem misericórdia, eu quero agradecer. E eu te garanto, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo aí,
que ainda que esse ano de 2020 tenha sido um ano assim, ó, de sufoco, de perda, e foi de perda mesmo, agradeça ao Amém. Senhor. Agradeça. Gente, o nosso tempo estourou, né? O tempo voa. Eu finalizo, foi muito bom conversar com você, Renata, e eu finalizo dizendo o que você tem que guardar no coração. Gratidão te torna uma pessoa melhor, restaurada, curada, feliz. Lembra da série que Deus deixou para você de musculação para a tua vida emocional e espiritual, que é Gálatas, capítulo 5. E a ingratidão, o único prejudicado é a própria pessoa. Você que está se sentindo ferido, levanta a cabeça, porque você não vai ser destruído. Aquela pessoa, se não mudar de caminho, porque não foi só Judas que foi ingrato, os outros discípulos também foram ingratos. Só que eles procuraram o caminho da restauração. Então, eu quero te dizer que a pessoa que cometeu ou está cometendo uma ingratidão com você, se ela não se consertar, ela vai ser a única a ser prejudicada. Você não. Verdade. Você pode ficar um pouco triste, mas levanta a cabeça e continua a viver, porque o plano de Deus vai se cumprir na tua vida. É isso que eu fiz em 22 anos de Rio de Janeiro, e é isso que você tem que fazer na sua vida diariamente, em nome de Jesus. Renata, um grande beijo. A gente se vê domingo lá na igreja. Não, a gente se vê sábado. Sábado. É verdade. Café da manhã, sábado. Então, um grande beijo e até a volta. Até amanhã. Não, até depois de amanhã. Beijo. Beijo para todo mundo, gente. Até amanhã agora. Não, gente, até hoje. Maós. Às 19 horas. Maós, Israel, Brasil. Beijo. Deus abençoe.